Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro, e estamos aqui fazendo mais uma etapa do And Inspiration. A nossa convidada é uma profissional ilustríssima, Cristiane Hilterholt. Vocês vão amar. Eu espero que vocês gostem, né, porque ela vai falar sobre planejamento. E como é importante a gente avaliar esse ano para planejarmos o ano de 2021. Enquanto ela está aí chegando, caso vocês queiram conhecer os nossos trabalhos, acesse o link da nossa bio, que vocês podem acessar os nossos trabalhos, tudo que a gente faz. Eu acho interessante, porque às vezes a gente divulga, mas quando a pessoa conhece, ela pode dizer, olha, excelente, gostei. Com quem a gente trabalha, geralmente é assim. Desejo sucesso para você. Nós estamos praticamente concluindo uma série de lives que iniciamos em junho para julho, 18, 19 lives, todas as terças e quintas. Então, foram assim muitas temáticas e a gente está chegando ao final desse ano de trabalho. Já estamos em dezembro, então a temática de planejamento é extremamente importante. Então, o que é planejar, né? É determinar, é traçar algo para ser executado. Então, quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, sejam bem-vindos, que bom que você está aí. Aproveite, faça perguntas, deixe sua colaboração aqui para nós. Vou enviar aqui o convite para a Cristiane. Aqui, Cristiane já está online. Vamos lá, vou mandar o convite para ela. Então, é extremamente importante que a gente tenha uma concepção de planejamento, porque às vezes nós executamos, fazemos as nossas ações sem entender por quê. Né? Na próxima terça-feira, nós teremos uma live avaliando esse ano educacional com uma analista, e vai ser extremamente importante falar sobre as temáticas da educação que a gente já fez ao longo do ano. E na próxima quinta, para a gente encerrar esse ano, nós vamos conversar com o Jaime Ricardo Valdic. Ele vai trabalhar com a gente sobre comunicação não violenta. Então, também é importante, porque depois quem quiser desenvolver essa temática pode entrar em contato com ele, porque é extremamente importante isso. Como sabermos, né, como lidar com o outro numa comunicação que não agrida o outro. Ei, Cristiane já está aqui, mandei o convite para você. A gente já está te aguardando. Seja bem-vinda, um prazer te receber. Vamos lá. Ei, Cristiane! Olá, Edna! Que coisa maravilhosa, gente! Muito bom estar aqui contigo hoje. Um dia que a gente prospectou, que a gente conversou, que a gente se alinhou, organizou, enfim. Estou bem feliz de ter a oportunidade de estar contigo e com o teu público. Lindo! Que bom. Gente, olha, vocês vão amar essa pessoa incrível, né? A Cristiane, eu nem sei falar o seu nome direito. Fala aí pra gente essa mistura. Meu sobrenome é Hinterholz, Cristiane Hinterholz. Oh, meu Deus, então tá aí. Então, Cristiane, ela é consultora, especialista em resiliência, uma das temáticas que nós também gostamos muito de trabalhar, formada pela Sociedade Brasileira de Resiliência, professora de letras há mais de 20 anos,
coach, terapeuta quântica, com foco geralmente em transformação de pessoas. Então, Cristiane, a temática que a gente escolheu hoje, extremamente importante, um ano atípico como nós tivemos, um ano de pandemia, extremamente difícil em algumas situações, não é? Mas também de muito aprendizado e crescimento. Então, a nossa temática hoje é falar um pouquinho sobre planejamento. Mas antes eu queria que você falasse de você, se apresentasse, falasse um pouco mais das expectativas, dos seus sonhos, da sua vida acadêmica, profissional. Ah, bacana. Eu estou vendo pessoas me dando oi, eu estou dando oi também. Feliz por vocês estarem aqui, nos ouvindo e a gente tendo essa oportunidade de compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas interpretações da realidade. Edna, eu comecei lá no início, com 17 anos, eu comecei a trabalhar em educação infantil, em creches, que é uma grande paixão que eu tenho. Então, eu comecei, fiz meu magistério, aí eu tive a oportunidade de trabalhar em escolas públicas, tanto municipal, quanto estadual, quanto particular. Então, o que eu quero te dizer, e dizer para esse público lindo, que eu sou professora por escolha. Coisa eu boa. realmente escolhi a minha profissão, que foi despertada, assim, com mais saliência, quando eu fui mãe aos 17 anos. Nossa. Então, fui mãe jovem, sim, desafiador, mãe jovem, e fiz o magistério. Depois do magistério, eu fui para pedagogia, e eu me lembro de um professor incrível chamado professor Renato Dias, quando eu fiz a disciplina de português 1, e eu gabaritei a prova de metáforas, que é uma prova complexa. Metáforas para muitas pessoas é algo complexo, para mim era tão simples. E aí ele perguntou assim, qual é o curso que tu está fazendo? Eu disse, eu estou fazendo pedagogia. Aí ele disse, imediatamente para o curso de letras. E eu fui, amei, amo escrever, tenho uma paixão pela literatura brasileira, sou apaixonada por Clarice Lispector, sou apaixonada por Érico Veríssimo, Mário Quintana, que são autores gaúchos, né? Então, assim, eu tenho um amor pela literatura, principalmente na época que eu trabalhava com educação de jovens e adultos, e especificamente literatura, eu declamava Castro Alves e achava que era Castro Alves, pelo amor que eu colocava nas declamações e na poesia. E aí fui me desenvolvendo, fui criando, né, consistência, treinando outros músculos. E aí fui para a língua estrangeira. E trabalhei 6 anos numa escola de línguas, né? Espanhol. E tive a oportunidade de ir para Santiago, para o Chile, desenvolver ainda mais a linguagem do espanhol, realmente me tornando, né, fluente, só faltava um nível para desenvolver todas as linhas da fluência na língua. E aí fui convidada a ser secretária de educação de uma cidade aqui em Morro Reuter, que é uma cidade perto aqui de Novo Hamburgo, onde eu moro, que foi considerada a cidade mais alfabetizada do Rio Grande do Sul. Coisa boa. E me engajei nesse trabalho de ser secretária de educação, tive colegas incríveis, liderei professores incríveis, até que um dia, Edna, alguém de uma empresa de comunicação me descobriu e disse, venha fazer gestão da nossa equipe comercial. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, como assim, né? Me levar para um contexto corporativo. Diferente, né? Nossa, e relutei um pouco, fui até que aceitei. E aí, nessas equipes comerciais que eu desenvolvi esse trabalho, a gente superou todas as metas da empresa. Uma empresa de 54 anos, a gente cresceu 200% em 8 meses. E aí eu me dei conta dessa habilidade de desenvolver pessoas. Ali eu me dei conta. Isso fazem aí 10 anos atrás. E aí eu já tinha me formado, fui me desenvolvendo, aí fiz formação de programação neurolinguística, fiz o desenvolvimento do processo de coach, o coach ortodoxo,
eu até escrevi aqui que eu queria dizer, ortodoxo é o simples, é fazer o que precisa ser feito, sem alucinação, de forma metodológica e científica. E fui e comecei a criar outras possibilidades, outros produtos, e aí fui empreender. E nesse empreender, desde 2016, já passei por mais de 40 empresas, com mais de 3.500 horas de voo como coach, e tudo isso eu diria igual a amor. Essa sou eu. Verdade. Quando fazemos aquilo que gostamos, né, tudo fica muito melhor e os desafios aparecem, novas oportunidades. E aí pensamos que às vezes não vamos conseguir daqui a pouco, com um bom planejamento, chegamos lá na frente, atingimos o nosso alvo. E é isso aí. Parabéns pela sua trajetória. Eu também comecei aos 17 anos como professora. E já aposentei aos 50, aposentada, né? Passei também em todos os níveis da educação. Eu acho que isso dá um know-how muito grande para a gente, porque depois, há mais de 15 anos, já no ramo de palestras, de gestão de pessoas, principalmente ligada à escola, à educação. Eu também tive o prazer de trabalhar em Secretaria de Educação Municipal e de Estado. Então, temos uma história muito parecida, como a gente falou hoje, né? Cristiane, assim, para a gente começar nesse assunto de planejamento, a gente sabe que quando a gente fala em planejamento, algumas perguntas elas são importantes, não é? Tipo, o que você pretende? O que você quer alcançar na vida? Em quanto tempo você pretende isso? Né? O que você quer fazer? Como é que se avalia o seu percurso até aqui? Então, você que é uma especialista em coaching, resiliência, o que você diria aí? Qual é a importância de um planejamento pessoal e profissional para dinamizar a carreira de qualquer pessoa? Ou que já esteja em uma área definida, ou que está ainda se descobrindo. O que é importante e primordial para fazer esse planejamento? Importante e primordial. Primeiro, entender a importância do planejamento. Porque isso não está culturado no nosso país. Nós não temos a cultura do planejamento. Então, primeiro pressuposto, eu preciso perceber, entender e reconhecer a importância do planejamento da minha vida. Que pode ser algo simples, e é algo simples, e principalmente me dar conta, planejamento é importante, ok. Como é que eu começo, Cris? Com pequenos objetivos, com pequenas metas, exercitando e treinando esta mente para que ela se proponha a ser mais estratégica. Porque o planejamento nada mais é do que um campo estratégico para que eu consiga reconhecer onde eu estou e para onde eu vou. Só que, Edna, se eu não tenho o reconhecimento e o conhecimento da onde eu estou, eu não vou conseguir traçar esses objetivos. Então, a primeira grande sacada de um planejamento, além de entender a importância dele, é reconhecer onde eu estou em relação à minha vida pessoal e à minha vida profissional. No momento em que eu reconheço esta demanda que eu preciso modificar, transformar ou caminhar, então eu começo a traçar os objetivos, né? Seja no pessoal ou no profissional. Mas o importante também aqui, um pressuposto do planejamento, é saber que ele tem um tempo. E isso eu venho percebendo, assim, aí constatando e pontuando, de que as pessoas não estão muito afim de entender esse tempo. Querem fazer tudo no imediatismo, é tudo agora, é tudo para agora. E uma super transformação. E aí o que a gente gera? E aí o que a gente gera? Pessoas extremamente ansiosas, porque não conseguem se reportar o aqui e o agora, porque eu preciso dessa presença do aqui e do agora.
Então elas ficam ansiosas em busca só de um resultado e não dão atenção para esse processo. Que o barato é o caminho. Verdade. O barato é o caminho e as pessoas estão só olhando lá para o resultado. Então, isso que eu penso que é fundamental. Pode falar. Isso que eu penso que é fundamental, Edna, assim, reconhecer a importância do planejamento, reconhecer de uma forma sincera onde eu estou, o que eu quero, escolher um ponto aí da vida, eu quero fazer nos dois, reconhecendo isso, traça o objetivo e reconhece que isso tem um tempo. Isso. Tem um tempo entre aquilo que você planeja executar. Então, assim, a gente tem 3 fases do planejamento, né? O planejar, o administrar esse planejamento e executar. E se a gente for falar de PDCA, a gente tem ainda mais, né? Eu planejo, executo, eu avalio e checo. Eu vou checar o quê? Aquilo que já rendeu, aquilo que atingi minha meta. Não atingir, eu preciso refazer a rota. O que eu tenho que corrigir nesse percurso? Então, é extremamente importante a pessoa saber onde ela está e o que ela deseja, tanto para a sua vida pessoal como profissional. E dentro do coach tem muitas ferramentas extremamente importantes para desenvolver essas habilidades aí de planejamento, né? Quando a gente fala em planejamento pessoal, se a gente tivesse que definir hoje, quais as etapas de planejamento, etapas e ferramentas para essa pessoa desenvolver esse planejamento? Como que seria? Como que você daria uma orientação, uma dica para as pessoas? Sabe o que eu diria, Edna? Bem simples. Papel e caneta. Sabe por quê? Porque as pessoas estão buscando tantas ferramentas que isso está deixando complexo o que é simples. O coach tem diversas ferramentas. Eu não trabalho com essas diversas ferramentas, eu trabalho com um método de questionamento, e esse método de questionamento provoca um plano de ação, seja na vida pessoal ou na profissional. Mas se a gente precisar trazer essa orientação aqui, o que eu diria? Em primeiro lugar, para que você faça um planejamento pessoal, vamos supor, em relação a dinheiro, né? Que é uma coisa que agora vem muito, as pessoas querem fazer sua poupança, querem guardar dinheiro, ou querem pagar suas dívidas, enfim, querem alguma coisa em relação a dinheiro. Reconhecer honestamente aonde se está, né? Eu estou nesse padrão aqui, eu preciso avançar. Então, o que eu preciso usar? Talvez uma das formas mais possíveis é o sistema SMART, que eu uso muito, que é o quê? É uma meta que seja específica, ou seja, eu preciso economizar R$ 500, 12 meses para chegar num objetivo que é fazer uma viagem para tal lugar. Porém, isso precisa ser mensurado todos os meses. Esse valor, então, está mensurado, é R$ 500. E eu preciso me perguntar, isso é atingível? Acho que eu preciso ponderar, acho que R$ 500 eu não vou conseguir colocar lá na minha reserva. Outra questão importante, o objetivo final ele é relevante a tal ponto que eu me sinta motivada a economizar R$ 500 por mês para chegar naquele objetivo? Ou eu estou guardando dinheiro para ficar doente? E aí tem uma reserva. Né? E além disso, 12 meses. Então eu preciso precisar ser uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Aonde eu percebo, Edna, que as pessoas se atrapalham? Quando elas chegam agora no final do ano e começam a fazer folhas de metas. Muitas metas. E elas enlouquecem em função disso, por quê? Porque elas já chegam no final de janeiro entendendo que elas não vão conseguir chegar lá, porque não tem um mensurável, não tem uma motivação palpável, concreta e real para que eu economize aqueles R$ 500 por mês para chegar no meu objetivo. Então, se a pessoa faz uma coisa de cada vez, é muito mais
motivador, muito mais no controle, porque a gente precisa desse controle, né, para conseguir alcançar. Então, uma das propostas aqui, para que eu possa ter um planejamento pessoal de acordo, confortável, adequado, é colocar nesse tempo, no possível, no motivador, né? E o tempo todo fazendo uma coisa que tu disse que eu achei o máximo. Entendendo se eu estou conseguindo, o que eu preciso mudar, talvez, nesse processo de planejamento. Porque então aí entra a resiliência, que é a minha flexibilidade junto com a minha estratégia. Não consegui já o primeiro mês, já desisto. A rigidez, né? Eu não consigo, não adianta. Eu já tentei 30 anos da minha vida, eu não consigo. Então é se permitir experimentar. Tem a culpa, não é, Cristiane? Não consigo, desisto, não dá certo, não vou conseguir, e não desenvolve a resiliência, que é a arte de superar justamente tudo isso, de se desafiar. Isso aí. Então, essa é a proposta, assim, ter um passo a passo, realmente pivotar quando é necessário, se flexibilizar quando é necessário dentro do planejamento. E, de novo, Edna, não é algo habitual nosso planejar. Então, eu estou falando com um público, assim, muito pequeno do nosso país ou da nossa localidade. Isso começa a ser um hábito. O mais importante aqui é entender que esse mundo de mudança que já aconteceu, ele nos exige espaços mais curtos de planejamento. Então, eu preciso estar mais engajada para planejar. Verdade. O planejamento, você também da educação como eu, a gente percebe que às vezes nós temos gestores escolares que não trabalham o planejamento da escola como um todo. Nós temos um professor que não consegue planejar, às vezes, o todo e depois as partes, porque aí ele vai se perder nas suas metodologias, no tempo que ele vai distribuir cada assunto para dar todos os conteúdos previstos para aquele ano letivo. Então, eu estou falando aí de uma situação educacional, que é a nossa praia de 30 anos, 50 anos aí de trabalho. Agora, a gente está falando de uma vida pessoal. Então, a gente tem sempre que se perguntar, o que eu quero? Isso é relevante para mim? Isso vai me dar saciedade? O que eu vou ganhar com isso? Às vezes as pessoas falam, não, eu tenho que fazer mestrado, doutorado até tantos anos. Não é bem porque você tem que fazer. É o que isso traz de benefício para você. Então, eu costumo dizer que o planejamento, ele faz parte do ser humano. Ele é a rotina do ser humano. E eu tenho uma sobrinha, hoje já está com 8 anos, eu fico impressionada como ela consegue fazer um planejamento mental daquilo que ela vai executar na semana, mental. Coisas que às vezes adultos não têm. Vão ao supermercado para fazer uma compra, esquece o que vai fazer, não faz conexão de uma coisa com a outra, então se perdem no próprio caminhar. Se perdem na economia, se perdem na situação familiar do seu planejamento, da distribuição do seu tempo do planejamento familiar. Então, é extremamente importante entender essa concepção que a Cristiane colocou aqui, porque as pessoas às vezes não atingem os seus objetivos, desistem, ficam frustradas, guardam situações e emoções não entendidas e despertam aí uma série de situações no corpo que depois não vai ser agradável. Então, o planejamento, ele traz o benefício para o ser humano quando as pessoas conseguem entender o dinamismo que é prever uma situação, ter um plano A, um plano B, um plano C para cada situação daquilo que acontecer. Então, quando a gente chega num planejamento profissional, o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu ainda vou reforçar mais um pouquinho o planejamento pessoal. Que esse planejamento pessoal, ele seja feito na organização familiar. Show.
que as pessoas pensem juntos essa organização. Pensem juntos, falem dos seus sonhos, dos seus objetivos, como nós podemos chegar nesse objetivo, nessa meta, qual é o passo que eu preciso fazer, qual é o passo que a outra pessoa precisa fazer. E aí quem trabalha comigo sabe que eu boto lá o quem é o nome da pessoa, vai fazer isso, isso, isso. E uma fala muito linda tua, Edna, que eu acho que vale a pena a gente reforçar. A gente não tem que nada, a gente escolhe o tempo todo. É. Achei Nós lindo somos fruto das isso, nossas escolhas de fato mesmo, né? porque daí sai da rigidez e vai para uma escolha. Eu escolho planejar com a minha família, eu escolho ter sonhos com essa família, eu escolho realizar os nossos objetivos juntos, porque aí eu engajo, porque as pessoas daí começam a entender que elas têm o livre-arbítrio para fazer a execução de algo que nós escolhemos juntos. Verdade. E isto levando lá para dentro da empresa é a mesma situação. Verdade. O planejamento é fundamental, porém caríssimos. Um planejamento mais a curto prazo. Porque até então, né, Edna, se nós pensarmos em educação, nós ficávamos ali em fevereiro, 14 dias, 10 dias, enfiado dentro de uma sala de direção ou de professores, planejando o ano. E hoje, não sei como é, porque hoje eu não estou mais nessa lida de sala de aula, estou muito mais na empresa. Mas hoje, certamente, esse planejamento educacional e empresarial, ele precisa ser revisto a todo momento, a toda semana, diariamente. Olha, nós vamos precisar mudar isso aqui. O mercado acelerou lá. A moeda, a questão econômica mudou naquele país, então vai refletir aqui. Então, tudo está muito interligado. Tá. Então, eu diria, em termos empresariais, não percam tempo fazendo planejamentos a longo prazo. Pode ter a visão a longo prazo, mas o planejar, que é executar mais a curto prazo, para não se perder tempo e poder ter essa flexibilidade de mudar quando necessário. Quero cumprimentar as pessoas que estão aqui, um grande abraço. Obrigada por vocês estarem conosco, curtindo essa live. Quero agradecer a Adriana, que fez aqui um comentário, show, ó. O planejamento, mesmo que simplificado, as chances de alcançar o objetivo, ela é muito mais efetiva. É isso mesmo, Adriana. Você quer comentar, Cristiane? Eu também acredito nisso, tá? Como o professor Marcelo Peruzzo diz, da Fundação Getúlio Vargas, de que nós estamos num tempo diferente de planejamento, mas não fazer ele é mais perigoso do que deixar a vida me levar. Verdade. Verdade. A ausência de planejamento, ela vem tomando a vida de muitas pessoas. E essa imprevisibilidade, ela é inadmissível na vida profissional, na gestão de uma empresa, na gestão de um negócio. Como eu vou fazer alguma coisa se eu não tenho capital de giro? Que investimento eu vou ter? Há quanto tempo eu vou ter o retorno desse investimento? Então, às vezes, algumas pessoas fazem uma análise, eu vou fazer um curso superior, eu vou gastar X valor durante tantos anos, se eu conseguir, aí é tudo uma análise de planejamento, olha, de circunstâncias, né? Daqui 15 anos eu vou retirar aqui um exemplo que eu investi. Então, vale a pena a X idade mudar de profissão para uma outra, fazer um novo curso para entrar no mercado de trabalho? Então, e outra coisa também que eu penso, as pessoas mais felizes são aquelas que fazem aquilo que gostam. E a todo tempo é hora de mudar. E a adaptação é aquilo que mais te satisfaz. Por isso que o planejamento ele é flexível a todo momento. Tanto na vida profissional como pessoal. Existem adversidades a todo momento. Mas como nós vamos lidar com isso é que faz toda a diferença e que entra a resiliência. Se você quiser falar um pouquinho sobre resiliência para a gente. Eu sempre quero falar sobre resiliência, porque foi o assunto, é a pauta, é o comportamento que me ajudou nessa transformação, Edna.
claro que eu também tenho a PNL como a programação neurolinguística como algo fundamental na minha vida, que foi fazer uma revisão dessas minhas crenças, porque as crenças nos ajudam na realização desse planejamento. Se a minha autoconfiança está abalada, se eu não acredito no meu potencial e não reconheço os meus pontos fortes, para alavancar o meu planejamento, será complexa esta análise que eu farei da minha realidade. Eu vou alucinar, posso distorcer. Por quê? Porque eu estou interpretando a minha realidade de uma forma equivocada. Então, Sim. O que eu falo muito e procuro assim destacar dentro do campo da resiliência, começando pelos agrupamentos de crenças, é que a gente precisa estar o tempo todo atualizando essas crenças. Uhum. Aquela verdade que eu entendi há 10 anos atrás, ela já não me serve mais. Uhum. Mas ela fica travancando o meu caminho. Então, essa revisitar e atualizar as tuas crenças é fundamental para que esse planejamento se componha de uma forma real, possível, dinâmica e motivadora. A resiliência, ela entra quando eu percebo que este planejamento que eu estou me propondo, ele traz saúde, ele traz vida, ele traz uma qualidade de vida. Então, nós, da Sociedade Brasileira de Resiliência, nós entendemos a resiliência como qualidade de vida. Tudo aquilo que eu compor no meu planejamento e atrapalhar a minha vida, no sentido de desgastar o meu corpo mental, físico, espiritual, ele não será algo interessante para o meu comportamento resiliente. Uhum. Então, é bem legal a gente ter essa permissão das pessoas de entender que resiliência não tem nada a ver aquela física dura, aquela coisa, né, que eu preciso ser rígido, aguentar qualquer sacrifício em prol do meu planejamento. Estou fazendo um link aqui. Não, eu não preciso aguentar tudo pelo meu planejamento. Por isso que aí entra o nosso amado autoconhecimento. Uhum. Porque no momento... Passa a se conhecer os limites, até onde eu posso ir. O que me ameaça? Disso, qual é a força que eu tenho? Isso é uma fraqueza? É interno, é externo? Né? Que oportunidade eu posso ter diante desse cenário que me apresenta? Eu acho isso fascinante, porque as pessoas que não conseguem ter essa visão, elas se perdem e desistem de caminhar em prol de atingir o seu objetivo. Edna, tudo a ver. Elas se limitam, que a gente fica impressionada. Meu Deus, o quanto essa pessoa parou no tempo. Uhum. Então, para que a gente não pare no tempo, a gente precisa ter essa análise de contexto. Nessa análise de contexto, eu vou me conhecer, o interno e o externo, reconheço os meus pontos fortes para que eu possa alavancar o meu planejamento. Esse planejamento que é simples, não precisa ser nada complexo. E como eu disse, se você não quiser acessar nenhuma ferramenta, não quer pensar em nada, pega um papel, uma caneta, escreve lá o que eu quero da minha vida. E tu falaste da tua sobrinha. 8 anos. A conexão deles está maior. A visão deles é mais ampla, está mais amplificada. Então, eles estão muito mais a curto prazo do que nós. Então, faz parte desse mindset deles já visualizar o que eles querem, o que eles não querem. E há uma honestidade também nisso. Sim, são sinceros em dizer, não quero isso, titia, eu quero isso. Beleza, vamos fazer. Então, é muito prático. Tem um planejamento já, sabe o que vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e sábado eu vou na casa da minha vovó. Então é muito claro, ela tem isso. Pega o telefone, liga, titia, eu quero fazer aqui uma videoconferência com você. Então, e já vai colocando várias pessoas e começa a fazer perguntas. Olha o roteiro que essa criança tem de 8 anos. Exatamente. Então, a gente precisa também se propor a fazer esse roteiro com nós, para não viver no improviso. Né? Eu sempre digo, de 100% do meu tempo, 10% eu posso abrir espaço para improviso, mas 90% desse tempo
precisa estar embasado neste planejamento que eu me propus. E aí nós precisamos nos comprometer, né? Quando a gente está na ativa, eu já aposentei, mas continuo inovando e fazendo um monte de coisa. Voltei a estudar de novo, estou sempre criando e recriando a minha vida e os meus objetivos de tempos em tempos. Então, eu percebo que a arte de se permitir, porque algumas pessoas também não se permitem. Então, elas vivem, às vezes, trabalham numa situação, vivem uma vida que não gostam, são infelizes, são incapazes de dizer a palavrinha não. Meu limite agora é esse. Não, não vou fazer isso mais. Então, elas estão no planejamento dos outros e não no próprio planejamento. Então, quando a gente fala que o importante é estabelecer uma meta exequível, e é a curto prazo, é a médio, é a longo, eu vou atingir, o que falta para atingir, tudo isso é importante, não é? Ai, que maravilhoso, Edna, amei isso. Isso está muito relacionado ao protagonismo da minha vida, né? Isso aí. Eu vou definir o protagonismo, eu vou lá e vou fazer o que precisa ser feito para que eu possa ser feliz e reconhecer a felicidade, se permitir ser... Tem pessoas que têm tudo para isso acontecer e não enxergam. Que tem todas as pessoas ao seu redor, a sua rede de apoio, a sua estrutura. E aí no coach a gente fala uma coisa, né? Fico lá de mimimi, né? Que não são felizes e não entendem nem por que não são. Porque falta um propósito, um planejamento, algo que eu vá buscar. Nós nascemos para a evolução. O ser humano nasceu para evoluir. Então, quanto mais eu fico na retranca, fico não na permissão, fico dando não para mim o tempo inteiro, certamente mais dificuldade eu vou encontrar para entrar nesse caminho de alinhar meus objetivos, de encontrar o meu caminho, de realizar o que precisa realizar. Então, a resiliência propõe isso. Edna, resiliência é ação, coach é ação, e nós precisamos nos propor a esta ação, uma ação que favoreça a vida, que favoreça o bem-estar, a qualidade de vida, só que nós precisamos ampliar muito ainda esta consciência que nós temos hoje, para que efetivamente a gente consiga construir esse mundo, eu nem diria ideal, mas o básico, que é fazer a vida valer a pena dentro de um ideal de saúde, qualidade de vida e uma expansão de consciência. Eu não vou enxergar, além do óbvio, que precisa ser dito o tempo todo, mas eu não enxergo o óbvio se eu não me propor a me educar. As pessoas querem ter aquilo que desejam, mas não estão dispostas a rezar, a pagar o preço, né? Um preço saudável, eu sempre falo. Verdade. Então eu quero ser a profissional X, mas não estou disposta a ficar 5, 6 horas no sábado estudando. Disciplina. Às vezes o que está faltando é isso, né? Disciplina e trabalho para chegar onde a gente quer. Não tá bom, muda a rota. Refaça seu planejamento. Né? Porque fazer retrabalho a vida inteira, refazer, sem chegar a lugar nenhum, quando não se sabe o que quer, qualquer caminho serve, já dizia, não é? Então, acho que justamente isso, porque quando eu trabalho com metas, com planejamento, eu trabalho as 7 saúdes. Então, dentro das 7 saúdes, a gente sempre orienta também fazer esse planejamento. Quais são as 7 saúdes? Física, espiritual, intelectual, familiar, social, profissional e financeira. Isso está no meu livro, né, A Chave do Sucesso. Então, esse livro eu coloco aqui. Então, como que eu faço? Traço uma meta. Começo no verbo infinitivo impessoal. Então, se eu vou pegar lá... Eu adorei quando você falou, aqui em casa a gente a gente traça esse planejamento familiar. Quando os nossos filhos ainda estavam aqui, era todo mundo junto, né? Aí a Adriana colocou aí, disciplina versus trabalho versus equilíbrio. Adriana, show, isso aí. Show. Então,
Eu vou fazer caminhada, vamos lá, uma meta física, eu vou emagrecer, vou fazer uma dieta, mas como que vai ser isso? Se eu for trabalhar meu planejamento pessoal para que eu fique melhor, né? Então, fazer pilates, quantas vezes na semana? 2 vezes? 3 vezes? Quando você vai começar? Até quando você vai fazer? Então, quando a gente traça essas perguntas, é mais fácil estabelecer uma meta para aquilo que a gente quer alcançar. Seja dentro das Uhum. sete saúdes, seja trabalhando com seu mapa de sonhos, fazendo sua projeção mental daquilo que você deseja atingir. Então, eu acho isso extremamente importante para todos os profissionais, qualquer área. Se for uma área empresarial, então, levar isso para uma área empresarial, qual é a meta? O que se deseja? Se for uma área escolar, qual é a meta da escola? Quantos nós temos hoje? A aprovação. A reprovação é de quanto? A nossa meta é o quê? Não é a aprendizagem do estudante? Então, como é que eu vou traçar esse planejamento educacional para a nossa escola esse ano? Então, essa nossa conversa é justamente para ajudar as pessoas a entenderem que toda ação vai ter uma reação. Mas se ela for planejada, eu consigo ter estratégias para trabalhar a diversidade que pode vir como retorno, não é? Sim. E E construir aí? juntos, né, Edna? Construir juntos, seja dentro da empresa, seja na escola, seja na família. E é tão saboroso e agradável quando se há esse espaço, esse campo seguro para Uhum. construir esses processos de aprendizagem, esses processos de planejamento. E aí eu sempre reforço muito a questão empresarial, quando eu tenho uma meta comercial, que todos saibam qual é essa meta comercial, que ela seja diluída dentro dos espaços, que ela seja concretamente definida para que a gente alcance naquele tempo. E Edna, por incrível que pareça, e eu acho que tu deve experimentar isso também, as pessoas às vezes não sabem. Não. Então parece para nós óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito o tempo todo. Gente, vocês precisam saber qual é o número de vocês. Quantos dias úteis eu tenho para alcançar essa meta? Uhum. Quantas horas? Eu sempre diluí até em horas. Quais são os Isso. produtos que eu tenho para oferecer? Qual é o público que eu vou oferecer? Isso também precisa ser planejado e definido. Então, O que eu vou eu fazer também, para poder atingir esse público? O que o eu que, vou que eu vou fazer? fazer? Quais serão as minhas atitudes? Eu Uhum, não vou atingir resultado diferente fazendo sempre do mesmo jeito. Então, eu vou ter que inovar, uhum. criatividade, resiliência, liderança. Que atitude? Uhum. Como é que vai ser isso? Qual Eu a acho que comunicação que eu vou me o processo propor? de comunicação, isso aí, isso aí. Uhum. Então, Muito bem. há todo um contexto, né, Edna, para a gente executar algo. Por isso que eu procuro assim, ser o mais simples possível, porque há trabalho, eu acho que a pessoa, a Adriana, que disse disciplina, trabalho e equilíbrio, exatamente Uhum, isso. E uhum, não são todas as pessoas que estão dispostas. E nem julgo elas, sabe por quê, Edna? Por outra fala tua incrível. Porque elas uhum. ainda não encontraram o que elas amam. Isso aí, Porque quando verdade. elas encontrarem aquilo que elas amam, elas vão fazer além da disciplina, além do trabalho, além do equilíbrio. Elas vão realmente se engajar naquilo que elas decidiram escolher para suas vidas. Tá? É o processo de enxergar. Eu costumo falar isso. Às vezes a resposta daquilo que buscamos está pertinho da gente. Primeiro está dentro de nós, que a gente busca dentro da gente. Mas está muito próximo, mas eu não consigo enxergar. Não despertei a curiosidade para uma pesquisa. E as pessoas que estão nos ouvindo aqui vão falar assim: já aconteceu isso comigo. Quando algo desperta uma coisa em você, fala assim, vou pesquisar sobre isso. Parece que tudo à sua volta que chega é sobre aquilo. E aí você fala assim, mas como que eu nunca percebi? Como que eu nunca vi? Porque você não estava se desafiando a fazer aquilo que você queria fazer. Então, Uhum. as perguntas, onde eu quero chegar com essa atitude?
Por que que isso é importante para mim? Né? Tudo isso é extremamente importante também. Cristiane, você que trabalha com empresas, aí com coach já atuante há muitos anos, o que que você diria assim de mensagem, de dica para as pessoas, que já está quase acabando, 15 minutos, passou muito Uau! rápido. O que que você diria Ai, aí para as ai, pessoas que estão nos ouvindo? primeiro, professora com professora é uma delícia Uma conversar. A gente delícia, ficaria uma noite, né, Edna? verdade. Papo Segundo, super agradável. sim, nós não entramos nem em Paulo Freire ainda, né? Não. Imagina se nós entrarmos. Mas, Nossa. enfim, o que eu quero dizer para as pessoas assim, que esse planejamento que a gente falou aqui, planejamento pessoal e profissional, ele precisa ser compreendido como algo relevante e importante nesse tempo que nós estamos agora. Ter várias cartas na manga, elas só vão surgir quando eu tiver o planejamento feito, pensado, repensado, modificado quantas vezes eu precisar. Eu estou falando porque eu estou olhando para o meu quadro de planejamento 2021. Show. Então, eu não estou falando de algo que eu não faço, que ela leu e vem contar. Não. Eu sei exatamente no dia 1º de janeiro quanto vai ser meu faturamento dia 31 de dezembro do mesmo ano. Indiferente do que acontecer. Por que indiferente do que acontecer fatores externos? Porque eu estou ligada no que está acontecendo, eu vou mudando a rota, eu vou mudando o processo e me adequando para chegar no meu resultado. Então, isso é fundamental. Então, não dá mais para ficar alienado, do tipo, eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, ligo TV, vou dormir, levanto no outro dia, tomo café, se tomo café, vou trabalhar, volto para casa, olho TV. Está na hora do povo começar a estudar e a entender que a expansão de consciência ela vem no momento que eu me aproprio de conhecimento e de autoconhecimento. Então, aí vem a disciplina, o trabalho, o equilíbrio, o meu comportamento resiliente, de ter autocontrole, autoconfiança, analisar o contexto onde eu estou inserida, ter uma compreensão do próximo, os objetivos que ele tem, os objetivos que eu tenho, se estão de acordo, se são similares, se não são, está na hora de se alinhar, né? E dizer o óbvio o tempo inteiro para que a gente alcance o resultado. E com isso trazer o sentido de vida que a gente trabalha lá na resiliência, o propósito, né? Que me faz levantar todos os dias de manhã para alcançar esse planejamento. Seja simples para resolver o complexo. Não fique, mas eu não tenho a tabela X de Excel. Mas eu não tenho a ferramenta lá da Cris de coach. Mas eu não posso pagar um coach. Eu não posso. Não precisa. Pega papel e caneta em casa e diz, família, o que nós vamos fazer para o próximo ano? Empresa, nós estamos alinhados? Todos estão com a informação comum? Elas têm a informação? Se elas não têm, elas não sabem para que caminho vão nesse planejamento. Então, são coisas simples e que aí eu vou aproveitar, Edna, se tu me permitires, obviamente, de dizer que eu construí um e-book que se chama Resiliência, a estratégia inteligente para o novo mercado profissional. Ele está à venda no Hotmart, está lá na minha bio no Instagram, por um valor simbólico, para ajudar mesmo. Então, a pessoa, ela acessa conteúdos e ela tem aqui os exercícios para o planejamento. Ótimo, excelente. E no dia 10, dia 10 de dezembro, ela ganha um bônus de uma mentoria comigo para fazer esses exercícios. Melhorar eles. Muito bom. Então, foi uma forma que eu posso contribuir. Isso, você que está acompanhando, você que vai assistir essa live depois, que vai ficar salvo aqui no IGTV, vai para o YouTube também. Então, faça contato com a Cristiane, acesse lá o link da bio dela e compre o livro, porque o e-book, porque eu acho que vale a pena, porque, assim, às vezes nós sabemos o que temos que fazer, mas quando a gente tem algo que nos direciona, o trabalho fica melhor. As metas ficam melhor redigidas, o texto fica melhor. E eu sempre digo assim, ó, escreva, leia todos os dias. Se for preciso,
corrija, refaça, mas não desista do seu objetivo. Porque quando você atinge aquilo que você quer, como você iniciou dizendo assim, trace pequenos objetivos. Fantástico, por quê? As pessoas que desistem, às vezes, traçam alvos muito grandes, metas muito grandes. E Uhum. desistem na metade do caminho, ou não conquistam e se frustram. Então, comece com pequenos objetivos, pequenas conquistas. Você vai sentir o sabor dessa vitória, vai dizer, eu sou boa, eu vou Uhum. conseguir. E aí começa a trabalhar esse potencial que você tem, cada um tem. Basta Sim. você se descobrir, né? Quais são os Uhum. seus sonhos, suas metas, aquilo que você deseja para a sua vida. Uhum. Então, esse caminho que a gente trilha, eu aos 18 anos, 17, já sabia o que queria, já estava trabalhando. E cheguei aos 50, e aposentei depois de 33 anos de trabalho praticamente. Então, uma longa jornada, nunca fazendo a mesma coisa, sempre inovando e atingindo meus objetivos. Por isso que nasceu esse livro. Então, eu costumo dizer, acredite no seu potencial. Não é Acredite, o outro, crie um você. campo de crenças que vá Isso. fazer com que realmente. Só que para criar um novo campo de crença, eu preciso abandonar as coisas velhas que já não me servem mais, né? E Edna, Ressignificar e nascer de novo. Aí eu falo assim, nasça de novo, se restabeleça. que lindo isso. Eu vou usar isso aí, hein? Vou Pode te dar. usar. Vai, nasça de novo quantas vezes forem necessárias. Isso aí. E para essas pessoas lindas, eu diria ainda mais um detalhezinho nesse planejamento, e vou deixar meu número de telefone aqui escrito, podem fazer contato pelo WhatsApp. Criem 3 metas. Uma meta simples, Uhum. uma meta um pouco mais desafiadora e uma Uhum. meta bem desafiadora. Então, eu começo pelo simples, que é Uhum. possível num curto prazo, aumento um pouco aquele tempo a médio prazo, isso nas Uhum. empresas dá muito certo, e Uhum. aí eu tenho um pouquinho mais a longo prazo, mas que me dão um resultado ainda maior, que vai me mexer comigo mesmo. Então, eu normalmente trabalho com 3 metas. E isso Show. faz com que as pessoas elas tenham um alcance, mesmo que ela não queira. Ela, no coach, ela vai conseguir. A Vai gente vai conseguir. provocar e estimular para que ela acredite no potencial e realmente entenda que o espaço dela é só dela e que ela precisa fazer a diferença. Então, vou deixar meu telefone aqui, Edna, Tá? e eu fico muito feliz com essa permissão de poder ajudar as pessoas. Com E, certeza. nossa, a ideia é fazer com que todas as pessoas, o máximo de pessoas, acho que é melhor, mais É. confortável dizer isso, realmente reconheçam o seu poder, né? De fazer a diferença dentro de um protagonismo possível. E parem Ah, de Adriana, boicotar obrigada. os próprios sonhos, né? Parem de boicotar os próprios sonhos. Às vezes só o do outro que é melhor. Não, o seu também é bom. Ah, o seu Uhum, jardim é lindo. Faça o seu jardim, ele também vai ficar lindo. Comece pelo uhum, começo, não tem outra parte para você começar. É isso, não é? A Adriana colocou aí, ó, fantástico, Cristiane, que live maravilhosa, obrigado por tão ricas contribuições, Edna. Grande beijo, minha amiga, estava aqui comigo na terça-feira, foi uma live educacional, de acompanhamento pedagógico com a Adriana, foi fantástico também. E a gente precisa se autorizar a inovar, a se libertar, se autorizar a recomeçar sempre, não ter vergonha de dizer que não sabe, aprenda, busque, inove, pesquise, estabeleça, mas seja feliz. Trace suas uhum, metas e seja feliz. O planejamento, ele leva você a se descobrir enquanto uhum. pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto mãe, né? Nós nos descobrimos por meio do planejamento quando nós fazemos com sinceridade quem sou eu, onde eu Uhum. estou e onde eu quero chegar com cada ação que eu fizer. Eu penso que é isso, Sim. né, Cristiane? Meu, perfeito. Perfeito, Edna. Assim, ó,
Casadinho o nosso papo. Que lindo, que lindo. Falei assim, olha, eu quero agradecer ao meu marido, Aldeir, ele te descobriu nas redes sociais, fez contato com você e falou Sim, assim, ele foi muito gentil. você precisa conhecer a Cristiane, acompanha, o trabalho dela bate muito com o seu, acho que vai ser uma live muito boa. E a gente viveu um momento de política aqui, que a gente também trabalha com marketing político, a gente não teve tempo para nada, foram quase 3 meses, assim, de muito trabalho, e agora eu percebo, não, vai chegar a hora da Cristiane, calma, meu bem. E aí chegou, eu estou muito feliz, eu quero te agradecer por esse momento rico, e o bom é que quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, que gere conhecimento, que gere transformação de vidas, isso muda. Eu mudo e todas as pessoas que estão à minha volta mudam com a minha mudança. E é isso que eu desejo. Então eu quero te agradecer essas palavras, o seu trabalho, parabéns pelo seu sucesso. Você colocou aí o seu e-book, vou comprar o seu e-book, e acho que é fantástico a gente disponibilizar um canal para que, por exemplo, talvez as pessoas daqui do Espírito Santo não te conheceriam. E eu estou abrindo um leque aqui, não é, para dinamizar o seu trabalho também no Espírito Santo. Eu super agradeço e havendo a oportunidade de estar aí com vocês, ou enfim, eu já estou grata pelo que eu conquistei hoje, que é ter esse papo alinhado. Eu já estou muito grata. Eu acho que nós já ganhamos, Edna, porque quanto mais a gente conseguir promover, fazer essa prestação de serviço para as pessoas, eu acho que mais a gente se empolga com o nosso sentido de vida, porque professora é idealista, nós somos idealistas, utópicas, a gente tem esse tapete positivo de acreditar nas pessoas, e eu, sinceramente, não estou disposta a mudar, tá? Eu acho que é legal, né, ter esse referencial de que, sim, todos nós podemos, desde que a gente faça o que precisa ser feito. Né? E haja com coragem, com disciplina, com dinamismo, saber interpretar a realidade será algo que vai nos favorecer nos próximos meses, sair de que tudo é perfeito, que tudo é lindo, que tudo é cor-de-rosa. Nós, coaches, não acreditamos nisso, pé no chão, vamos para a realidade, vamos agir, e poder ter a oportunidade de estar com vocês aí no Espírito Santo, ter a oportunidade de estar aqui, agora. Essa é a mais importante para mim. Então, muito, muito obrigada. Tá certo. A gente está chegando ao finalzinho, vai dar 9 horas já. Então, um grande beijo, um abraço para sua família, que Deus te abençoe ricamente, todos os seus planejamentos, todas as suas metas. E onde você estiver, que a boa nova e as palavras de renovação reconstruam tudo ao seu redor. Que Deus te abençoe. Tá certo? Um grande beijo. Abraço. Um abraço para todo mundo que está aqui e até a semana que vem. Grande beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.